Seja bem-vindo ao canal Psicotrader e no vídeo de hoje darei continuidade à playlist de definição de objetivos falando sobre mensuração. No primeiro vídeo, você entendeu que o cérebro transforma conceitos específicos em imagens. E agora você vai entender que essas imagens elas são carregadas de memória, de lembranças e de carga energética afetiva em relação às suas vivências. Quando o cérebro valida como positiva aquela imagem mental, então ele disponibiliza energia para que você possa realizá-la. A segunda etapa é a mensuração. Como é importante isso na vida da gente em diversos aspectos. Vamos pegar um exemplo simples, quando uma pessoa tem interesse em comprar um smartphone. Tomando como exemplo um aparelho que tenha o preço de R$ 4.000, este valor é mensurável, é uma métrica, é uma medida de financeira. Olha, eu quero comprar alguma coisa, um smartphone no caso, que custa R$ 4.000. Então o cérebro vai pensar, ok, você quer este produto, mas quanto você tem disponível hoje para comprar esse produto? Se a disponibilidade for total, a pessoa vai e paga à vista. Mas se a disponibilidade não for, ela vai precisar saber em quantas vezes ela poderá parcelar e, obviamente, saber o valor da parcela. O valor da parcela também é uma mensuração financeira. Por quanto tempo essa pessoa vai pagar? Ela tem condições de suportar o pagamento dentro dessa quantidade de tempo? Então nós temos o valor financeiro como um item de mensuração e o tempo também como um segundo item de mensuração que pode trazer mais segurança ou insegurança em honrar esses compromissos. Logo entendemos que quanto maior o valor, né, também quanto maior for o tempo para honrar com cada parcela, isso pode gerar mais segurança ou insegurança com a pessoa. Vamos aplicar esse mesmo conceito ao mercado de renda variável, mais especificamente falando do day trade no mini índice, ok? Muito bem. Vocês sabem que o mercado ele hoje conta com cerca de 5 milhões de pessoas atuando aqui no Brasil. E é óbvio dizer que essas 5 milhões de pessoas têm condições financeiras diferentes, têm níveis de conhecimento e experiência também diferentes e fazem operações com os setups mais variados possível. Então, vamos compreender que se você não conhecer um pouco sobre cada uma dessas operações ou sobre uma quantidade satisfatória dessas operações, você não fará ideia se, quando você decide entrar em uma operação, se você está entrando em uma operação com maior probabilidade de acerto ou de erro, de acordo com as estratégias que são mais utilizadas no mercado. Saber ler o comportamento da resultante do mercado é muito importante. Não só do deslocamento do preço, mas existem fatores externos ao mercado que influenciam o comportamento dos investidores. Quando uma taxa de juros do dólar é fixada, a gente sabe que os investidores vão tender mais a comprar ou vender. Quando o payroll é anunciado, quando o índice do seguro-desemprego norte-americano também é colocado, o PMI de diversos segmentos diferentes também é colocado, o comportamento
dos investidores mudam. Dessa forma, você precisa saber como ler a essas variáveis para poder se posicionar. Existem pessoas muito experientes, existem robôs de pessoas físicas e jurídicas atuando no mercado, e você precisa conseguir saber ler a tudo isso para poder definir a sua própria estratégia. Quando um investidor do day trade ele tem um caixa aportado na corretora muito grande, significa que ele pode assumir um custo operacional, um stop, muito grande também, e isso não comprometerá a renda dele. Ou seja, essas pessoas elas sabem exatamente qual é o valor do custo operacional. Uma vez que você desenvolve essa mentalidade de saber qual é o custo que você pode colocar com segurança no mercado e não arriscar a saúde financeira da sua própria conta, se esse custo operacional for alcançado, ou seja, se o stop for alcançado, essa pessoa terá mais condições emocionais de aceitar que aquela operação não fluiu bem. Essas pessoas que têm um bom caixa, elas geralmente buscam alvos mais longos, 500, 1000, 1500 pontos. E como trabalham alavancadas, os ganhos são bastante expressivos, assim como as perdas também. Porém, a estratégia delas, geralmente, elas não buscam apenas o resultado final. Eles vão fracionando os ganhos com saídas parciais da sua conta até que ela consiga completar o resultado final, eliminando os riscos da operação através das realizações parciais e também da movimentação do seu stop para que ela consiga terminar a sua operação no lucro, independente se ela conseguiu alcançar o resultado final ou não. Esse é um perfil, mas também existe um outro perfil, que é o perfil da análise técnica. Na análise técnica, posiciona-se o stop e o alvo de acordo com aquilo que foi avaliado em relação ao candle anterior. Então, geralmente essas pessoas vão trabalhar numa proporção de 2:1, ou seja, se ela quer ganhar R$100, ela vai assumir um stop de R$50. Se ela quer ganhar R$500, ela vai precisar assumir um stop de R$250. E ela também pode fazer o trailing stop, ela também pode fazer o ganho parcial para eliminar o seu risco. O que há de comum entre o primeiro e o segundo perfil de investidor é que eles não têm exatamente, de forma específica e mensurável, o valor do stop e o valor do alvo. Isso será definido no momento da operação. E para trabalhar dessa forma, o trader precisa ter conhecimento, precisa ter experiência e precisa ter domínio do seu operacional. Quando você é iniciante ou aspirante, nenhuma dessas duas operações são recomendadas, porque você ainda não conseguiu adquirir o conhecimento, a experiência e o gerenciamento emocional adequado para suportar esses stops. Então, a necessidade de você começar a desenvolver a sua mentalidade como um gestor de conta, um gestor financeiro, é muito importante. Existe uma técnica chamada de capital virtual. Nessa técnica, vamos supor um exemplo de que a pessoa teria um caixa de
R$ 3.000. Como esse valor, para quem está iniciando, pode ser um valor que ela pode disponibilizar, tem gente que pode disponibilizar muito mais do que isso, né? Mas a maioria das pessoas físicas que estão no mercado financeiro não conseguiriam fazer isso. Então, virtualmente e imaginariamente, nós consideraremos que essa pessoa tem R$ 3.000 na sua conta. No entanto, nós vamos trabalhar numa proporção percentual e vamos colocar na conta real apenas 10% desse valor de R$ 3.000, que vai representar R$ 300. Perceba que eu estou mensurando a quantidade de dinheiro e fazendo uma proporção em relação ao capital imaginário, ao capital virtual. Quando essa pessoa tem, então, o primeiro aporte na corretora no valor de R$ 300, ela poderá fracionar essa operação em 10 partes, fazendo com que cada operação tenha um custo ou um risco de apenas R$ 30. O alvo, por sua vez, também precisa ser definido e precisa ser maior do que o seu custo operacional, mas não muito maior. Então a pessoa poderá trabalhar com um alvo de 40 ou no máximo R$ 50. Esse é apenas um exemplo. Pequenas variações para cima ou para baixo em relação ao stop e ao alvo poderão acontecer. Para que uma pessoa perca esses R$ 300 do custo operacional, significa dizer que dentre 10 opções, 10 operações, ela terá que perder consecutivamente as 10. Então estou trazendo mais uma mensuração de quantidade de operações que essa pessoa poderá fazer. Quando ela estuda e entende qual é o operacional que ela vai desenvolver, é muito difícil que ela consiga ter essas 10 operações negativas. Seria mais ou menos como você lançasse um dado, esperando que em 10 vezes consecutivas o dado apresente o mesmo número. Vamos supor o número 6. Você pode pegar um dado e fazer essa tentativa dentro da sua própria casa. Jogue ele 10 vezes e veja quantas vezes ele vai conseguir cair no número 6 e quantas vezes não vai cair no número 6. No mercado é a mesma coisa. Quando você dá entrada em uma operação, é fato que você vai ganhar algumas vezes e vai perder em outras vezes. E o que nós precisamos fazer enquanto traders é conseguir saber qual é o momento adequado, mais provável, de acordo com as suas estatísticas, com o seu estudo, de acordo com as normas e as regras do seu operacional, para que a probabilidade de acerto seja maior. Então você precisa acertar mais de 50% das suas operações com um alvo um pouco maior do que o seu stop para poder ganhar dinheiro nas suas operações e fazer o seu caixa na corretora crescer. Fazendo aportes mensais do mesmo valor, como o exemplo que nós estamos dando aqui de R$300, é o suficiente para que esse caixa possa crescer. Esse conjunto de mensurações vai fazer com que você desenvolva um raciocínio mais matemático, mais lógico e se afaste das emoções que podem trazer impulsos prejudiciais para a saúde financeira da sua conta. Espero que esse vídeo tenha esclarecido essa importância de fazer a definição de objetivos mensuráveis para que você dê as suas entradas no day trade e aumente as suas probabilidades de fazer
a sua conta evoluir positivamente. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser avisado de outros conteúdos que vão ser postados e compartilhe com as pessoas que você acredita que seja importante ter acesso a esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.